Começa a comprometer. No teu, os vestibulares era daquela primeira fase, segunda Era fase. tradicional, né? Era o tradicional Tradicional da ainda UPE. separado. Sim. Eu acho que, inclusive, a UPF levou o tradicional mais tempo do que a Covest, né? Federal, Foi, eu acho. Né? foi. E acaba agora, 2010, eu acho. A UPE aceitou depois o Enem. Né, não, Como era, prova. era tradicional. Eu lembro na época que eu passei, justamente estava nesse período de transição aí, essa questão do Enem. Mas, Isso é legal tu falar que foi num período de transição, porque a gente tem mentorando, e principalmente os ex-terceiranistas, chegam muito para conversar com a gente desesperado na ideia de que vai mudar o Enem. É. Né? O vestibular geral vai mudar. Em 2024 vai começar a ser com primeira e segunda fase e tudo mais. E muitos deles chegam com muito medo, dizendo, poxa, e se mudar tudo, vai ser outro tipo de prova, eu vou ter que estudar tudo de novo, como é que vai ser? Então, como tu lidava? Tu tem alguma lembrança de como tu lidava com essa transição que estava acontecendo? Tu tinha medo de reprovar até mudar? não, eu achava assim, pelo menos nessa questão do Enem, eu achava excelente, porque o estilo de prova do Enem, eu achava muito mais, pelo menos para mim, né, eu achava melhor. Se vocês pegarem as provas bem antigas, eu acho que vocês nem pegam mais do período assim que a Eu gente já olhei fez. por curiosidade. Já Mas olhava pra por fazer curiosidade. não. É É, uma tem, prova mas ainda bem tem alguma. bobinha, Ainda tá tem, ligado? Cara, né? eu vou te falar, além a de questão do Enem tradicional era, de era ser mais bom, complexas, eu acho, a prova tradicional. tinha muito problema assim de dubiedade, Era uma prova mal feita, né? Exatamente. Era mal entendeu? feita, entendi Mal agora. feita. Então sempre tinha Era uma o matéria que era SSA, mal tá feita. ligado? É, Era o é, SSA. tipo isso. Pronto. Até Agora, hoje a gente ainda tem alguns problemas aí com banca É? de prova. O SSA principalmente. O Enem nem tanto. Acho Não, que o Enem é prova bem aí. tranquilo. Eu acho o Enem muito bom em relação a isso, sabe? Ele é muito. Ele é justo, né? Ele é muito justo, ele é muito linear no processo, assim, sabe? Não tem nenhuma discrepância. Segredo, na nossa, pra gente entrar, o segredo foi fazer prova antiga. Simulado, treinar por questão. Na tua já era essa pegada? Ou tinha mais o preciosismo de saber realmente o conteúdo, aquela coisa não, toda? sempre tinha essa questão assim, você fazer as questões anteriores era uma condição assim, não tinha como, né? Prescindível, Eu né? lembro que tinha lá em Fernandinho ele tinha as áreas de estudo, né? E assim, era chegar de manhã e até a noite. Era só isso não tem- mesmo. Porque a gente chama essas provas mais antigas de provas conteudistas, né? Era exatamente Exatamente. isso que a gente chama. Essas provas mais. Existia o Enem e existia prova conteudistas. Enfim, porque era algo meio que você tinha que aprofundar mais naquele assunto, além dentro da química, dentro da física e tal. Isso. E o assim, Enem tinha ele as já tem específicas, um né? pouquinho mais de tinha. linha, né? E todos os anos a gente assim sabia, olha, vamos ver qual vai ser a matéria aí que vai dar problema, porque sempre tinha uma que gerava aquela polêmica por ser mal feita. Por mais que você estudasse, fizesse várias questões Você não anteriores. entra na cabeça do Entendeu? elaborador, né? Exato. Isso eu acho uma coisa muito complicada, assim, sabe? Sempre que eu converso de vestibular, eu gosto de falar sobre isso. Porque vestibular, velho, é uma coisa que vai decidir a sua vida. Feito hoje, está decidindo a minha, Thiago decidiu a tua e também decidir de outras pessoas. É que em um dia, ou às vezes um dia, 2 dias de prova, você vai decidir o seu ano todinho pela frente, sabe? E às vezes você pega, feito tá falando, uma banca, uma prova mal feita, pô, você se esforça o ano todinho, você se dedica o ano todinho, aí chega lá, tá uma prova mal feita, ou senão questões mal elaboradas, uma correção mal feita. Você se desestimula bastante o estudante, eu acho bastante meio complicado, porque é aquilo, né? É a sua vida que tá ali em jogo. E você Exato. pega essas pedras no caminho e acaba complicando um pouquinho o Por processo. ser 4 anos, teve muita segurança, assim? É assim, De, poxa vida, porque Giza passou a ideia de um cara bem confiante. eu Né? Eu sabia que ia passar, ia dar, não sei o quê. Então, tinha oscilação. Tinha o pesar de, pô, minha mãe. Calma, com tem que certeza a minha mãe trabalhar. era o que mais pesava na cabeça dele. assim, a oscilação talvez Valeu. foi até a coisa que você já meio que falou, né? Como a gente vem de uma família mais humilde, a pressão por trabalhar, ela existe, né? Mesmo que não Mas- seja direta, né? mesmo Mas que você não vê seja- a Da necessidade. minha É aquela mãe, autocobrança, né? Da minha mãe, não. Mas, por exemplo, vizinhos de chegar assim, pô, Carmen, assim, não vai trabalhar não, é? Vai ficar estudando até quando? É. E isso aí, como é que vai ser? Tô entendendo. Não dá certo isso não, cara. Bota pra trabalhar de dia e vai estudar de noite, entendeu? Então, assim, essa pressão sempre existia, mas eu tinha aquilo na minha cabeça, assim, e conversava muito com ela nesse sentido. Eu não tenho
como, e na realidade, acredito até hoje, você não tem como servir a dois senhores, né? Como se É fala verdade. assim. Você tem que ter foco, entendeu? É verdade. Não dá pra dizer assim, você colocar numa balança e dizer, não, mais, não tem mais. Se você quer realmente aquilo, É verdade. você tem que focar naquilo que você quer pra tentar conseguir o objetivo. Porque se você não conseguir, você deu o seu máximo, entendeu? Então, eu tinha isso na minha cabeça. Essa questão do vacilar em relação a mim, talvez eu possa te dizer que bem menos do que eu acho que as pessoas esperam. Porque, apesar de não ter a certeza que eu iria passar, eu tinha um sentimento de que eu vou dar o meu máximo e, assim, se eu der o meu máximo e alguém conseguiu, eu também vou conseguir, entendeu? Então, essa oscilação de, assim, ficar pensando muito, poxa, não vou passar, é normal, vocês passaram por isso, mas eu acho que bem menos do que algumas pessoas pensam, porque, no fundo, se você dá o seu máximo, você espera também ter um resultado. A gente encara como sendo questão de tempo. Exato. A gente encara como sendo questão de tempo. Pode não ser hoje, mas vai chegar. Exato. Vai chegar. Exato. E mãe via que ele se esforçava, então ela também não pressionava. Eu acho que ela até falava que ele estudava demais. Então, assim, né? Isso aí. Então, ela não pressionava de jeito nenhum. No máximo, ela ia dizer, calma, vive mais um pouquinho, porque ele vivia enfurnado no quarto. Exato. E por incrível que pareça, no ano que eu passei, assim, muita gente falava isso e quando eu estava no início, isso não entrava muito bem na minha cabeça. Hoje em dia, eu até entendo mais o aspecto neurológico disso também. Mas, assim, o último ano foi o ano em que eu estudei muito também, mas eu me dediquei a também dar uma, sabe, apagar um pouquinho os incêndios e dar uma certa relaxada. E aí, eu acho que a coisa aconteceu um pouco natural. Eu acho que isso é uma das principais coisas em relação, quando a gente fala tanto de prova de vestibular quanto qualquer concurso. É você estar com a cabeça controlada, assim, sabe? Dentro daquele processo. Porque às vezes o cara se atém muito àquela coisa ali de estudar, de questão, e às vezes a cabeça não tá bem, velho. E quando a cabeça não tá bem, na hora que mais aperta, que na hora da prova, vai acabar acontecendo alguma coisa, vai acabar... Ao longo da atrapalhando. vida de vocês aí, da medicina, vocês vão perceber que vai ter períodos que vocês vão querer apertar mais o cinto, porque precisa mesmo, assim, vocês precisam dar um resultado numa prova, ou quando passar a medicina for fazer a residência, precisa dar um resultado para alguém que está apertando ali vocês, mas com o tempo vocês vão perceber que esse cinto que aperta, ele precisa também folgar, né, em alguns momentos, porque é uma coisa natural, assim, a gente precisa dormir bem, precisa se alimentar bem, precisa fazer exercício, e cada vez que o tempo vai passando, mais essa carga vai ficando mais pesada, entendeu? Mas assim, falar agora nisso é fácil, mas vocês ainda têm uma estrada muito longa ainda de um cinto bem apertado, assim. Depois que eu fiz medicina, eu fui fazer especializações, como eu falei para vocês, fui fazer a residência de neurologia, né, especificamente. Mas antes disso ainda fui trabalhar 2 anos, porque assim, uma carga de 4 anos para passar, mais 6 anos fazendo medicina, então você precisa, no meu caso específico, precisava ir trabalhar mesmo para juntar um dinheiro e tá entendendo, claro, ficar um pouco mais tranquilo. E aí eu fui trabalhar em PSF. Unidade Básica de Saúde, fui trabalhar. Uma rotina leve, é uma rotina legal. Tem muita medicina repetitiva, né? Mas tem. Exato. Não, e assim, é a base de tudo, né? Então Exato. Você foi excelente para mim, assim. Então, trabalhei em Garaçu, trabalhei no interior aqui de Pernambuco, de Passília. Concurso? Não, foi tipo... Tinha uns concursos, né? Na época não era um concurso mesmo, tipo um concurso do estado, mas... era uma coisa estável, vamos dizer assim. E aí foi excelente, porque eu peguei uma experiência boa ali na base, e enquanto isso, já me preparando também para a prova de residência, porque na minha cabeça já tinha essa noção, e vocês vão sentir isso também, assim, a gente sempre quer mais, por quê? Porque se você ficar no ponto que para alguns não, para alguns assim... O sonho é medicina, a medicina, pronto, tá bom, medicina, acabou, você vai fazer medicina e pronto. Mas quando você está inserido dentro da medicina, você vai ver que não basta. No seu círculo de medicina em si, a não ser que você vá para uma área específica, assim, fora da medicina, mas se você ficar na medicina, você vai ter a necessidade, né, pelos seus pares, de fazer uma especialização. A sensação que o curso passa pra gente é que tem muito não sei ainda.
Tem muito não sei, sabe? De colocar e aí você vai ver um tema. E aí vai andando um pouquinho assim, eita, aqui é uma barreira já do conhecimento que a gente tem. Não, e Já assim, não- quer queira ou não, 6 anos, por mais que seja, poxa, 6 anos é pouquíssimo É pra muito, você. Não, o cara tem que estar sempre ali se atualizando, estudando, procurando, porque o tempo todo vai surgindo coisas novas. E se você não tiver apto a estudar, a procurar, você vai ficar Pelo extremamente menos lá na minha ultrapassado. turma, na nossa turma, né? Isso daí já foi motivo de muito desespero, viu? Sério. Nas minhas aulas, geralmente, eu costumo colocar assim, ó. No meu currículo, né? Tipo, medicina. Medicina, você termina os 6 anos e vai ficar estudando pro resto da vida. É. No próximo ano, eu tô completando 10 anos de formado. Quando eu olho assim, pô, 10 anos, não é possível. Ontem eu tava me formando, mas são 10 anos. Então, eu coloco lá, 10º ano, tá entendendo? 16º ano de medicina, porque são 6 anos de formado, mais os 10 É porque de não estrada. existe um platô nessa curva de aprendizagem, né? É sempre uma subida crescente e eu acho que nunca vai parar. Porque... Exato, não vai e vocês vão sentir essa pressão, isso vai existir. Isso não significa também É aí que a do aquela... apertar e folgar o cinto, né? Exato. Acontece. E não significa que a pessoa que não se especializa também tá fora do ciclo, não. Conheço vários amigos que optaram por não se especializar e estão excelentes também assim na vida. Eu acho que é muito de escolha, né? Assim, qual é a escolha da sua vida? Você quer ter uma qualidade de vida, quer ganhar o dinheiro? Todo mundo quer ter qualidade de vida, ganhar dinheiro e tudo, mas quando você vai para a prática, essa matemática ela é um pouco complicada, assim, não tem como... por mais que a gente queira, não tem como colocar isso numa fórmula e sair perfeitinha, não. Muitas vezes você vai precisar, por exemplo, quando eu fui fazer a residência de neurologia mesmo, aí eu saí daqui de Pernambuco e fui para São Paulo. Foi feita onde? Eu fiz no Einstein. Peraí, pô! É Eu brabo fiz- demais, velho. Oxe, não, menino, peraí que a gente vai começar a conversar agora. Me diga aí, como é que você estudar na época da faculdade? Eu não quero mais saber mais nada. Vestibular, eu já passei, meu filho, do vestibular. Não me já interessa. resolveu. Peraí, agora é que eu vou fazer lavar. Agora que meu avô, vou lavar a burra aqui. Pera aí, rapaz. Não. Ó, Fernandinho, o senhor me carregou até a faculdade de medicina. Larga Agora a é sua Gilmar, mão. né? Agora, Bruna de Gilmar. Desce embora. E o Fernandinho diz, só larga sua mão na Eu vou faculdade. lá que eu vou na faculdade. Ó, eu tô pagando minha dívida com o Fernandinho. Eu só tenho monitor de anatomia com o Fernandinho. É. Mentira, sério? Ó, eu sou monitor da academia. Achei pouco. Virei monitor de anatomia também de Fernandinho. Fui monitor de agora. anatomia. Oh, ei, Já tá seguindo o caminho já. Vamos lá. Mas Você não- formou em qual universidade? Na Universidade de Pernambuco. Ué. Eu tô em qual, velho? Universidade de Pernambuco. Universidade de Tá Pernambuco. vendo? Fez Com monitoria de muito quê? orgulho, hein? Anatomia. Monitoria de anatomia. 2 anos, hein? Eu Tá- sou o quê? Monitor de anatomia. Comecei agora, mas pode ficar 2 anos. Não tem Pode, nada não. Isso aí tá é questão de vendo? Tá tempo. vendo? Isso. Agora, não, agora tu só vai escrever o teu futuro de acordo com o que o Gilmar falar, Claro. Pega a latinha dele. Eu vou atrás da lata. Eu vou atrás da Procura lata. essa- Eu vou atrás da lata. Eu mesmo quebro esse cimento. Tem segredos lá. Pode ir atrás que dá certo. Ai. Mas aí foi importante pra mim por isso, porque assim, também em relação... Agora sim, Gilmar, qual foi mais difícil de passar? Residência lá ou vestibular? Cara, é difícil passar, porque cada um tem cabeça é sua muito peculiaridade, diferente. né? É. É difícil. Eu posso dizer assim, que os dois foram sofridos do mesmo jeito, Mas- porque eu lembro que assim, tanto pra medicina em si, tinha a questão do GARI, né, que tinha o remanejamento e tudo mais, então foi sofrido. Ele passou remanejado. Foi Ele não remanejado. passou de cara, não. Não. A gente tem esperança. A gente tem esperança. E E na- sabe qual é a coisa mais interessante? Não sei se tu lembra disso. Mas a tua posição foi 176, não foi? Ou não? Foi Eu 76. Enfim, a posição dele no remanejamento foi a mesma que a minha no remanejamento também. Eu passei remanejada também. Em administração, a gente ficou exatamente no mesmo número. Na UPE também. Na UPE Na também. UPE só tem Olha, sucesso. ela- É. Eu tinha feito ciência da computação, desisti, aí comecei a estudar de novo para passar em ADM.
Aí não passei direto. Mas, assim, a ADM tem muito remanejamento. Porque, tipo, tem várias faculdades... Eu sabia que eu ia passar, mas, assim, foi muito engraçado o fato de, tipo, Você eu só ficar acredita exatamente com o no nome da mesmo lista, número né? que ele, tá ligado? Coincidência não nada. É, agora, nessa questão de prova de vestibular e prova de residência, eu acho que o Mar pode falar um pouquinho Quero melhor. saber do Einstein, meu filho. Tô brincando. É que é o seguinte, assim, quando você tá no vestibular, você... É uma indecisão muito grande, eu acho, né? Porque você não sabe... Por exemplo, na de residência, você já é médico, você já se formou, pelo menos você tem uma certa garantia de vida, entre aspas, né? Agora, o cara que tá ali no vestibular, ele não sabe o que é que vai ser dele daqui pra frente. Sabe? Se não der certo, e se não der certo outra vez. Sim, E fica... Eu acho que a sim. questão psicológica é um pouquinho diferente. É verdade. Tu é também verdade. acha isso, Mar? Perfeito. Eu acho que essa colocação é perfeita, porque por mais pressão que a gente tenha para passar na residência, é uma coisa que, assim, se você não passar naquele ano, você vai trabalhar, você é médico, né? Você vai trabalhar, independente de qual área você for, se é médico generalista ou se vai trabalhar com emergência, não sei, você vai trabalhar e vai continuar estudando, tranquilo. Existe a pressão, é mais a pressão sua, entendeu? Eu acho que a diferença é essa. A pressão do vestibular, ela tem uma carga muito grande da sociedade, porque a partir daquele momento você vai dar início aí à sua profissão. Já na residência não, é você com você mesmo, entendeu? Então assim, eu quero ser um neurologista, beleza, vou estudar para residência, mas se você não passar, você continua trabalhando como médico, entendeu? E assim, para a sociedade em si, você sendo médico, você já, tipo, é o vitorioso, vamos dizer assim, né? Mas a pressão, a sua pressão, ela é muito grande também. Então, ela melhora nesse sentido. Nesse sentido, melhora sim. Eu acho que... A carga externa é menor do que em relação ao vestibular, né? Sim. Isso, de certa forma, ajuda, né? Ajuda. Vocês passaram por isso, sabem que é pesado. Essa carga externa, por mais que você se cobre, essa carga externa é pesada. Na residência, vocês vão ver que vai ter, mas vai ser um pouco mais tranquilo. Isso mesmo. E depois que tu entrou na faculdade, assim, para o que tu esperava, tipo, no primeiro período, tu já sabia, estava inclinada para ser neurologista, não? Fosse A gente descobrindo tá isso no falando caminho. de um rapaz de quantos anos? Que 36. Que passou em medicina. Que entrou em medicina. Ixi, agora você me pegou, viu? Não, são dá 16 10 anos, anos, né? né? De formado. Pronto, 20. Então, Não, 10 anos, 36, Ele tem tava com 10, faz 26, 26 no curso. 20, É. em torno de 20. 20 20 anos. 20 anos. Tu passou com 20 anos. Caramba, diga aí. Não Ainda é- foi cedo, né? Terminar essa escola muito cedo. Porque foram 4 tentativas. Então, se a gente, é porque vai ser no próximo ano, né? Então, na realidade, foi 21. 21. 21. Mas aí tu entrou já meio inclinado pra neurologia, não? Foi um negócio que fosse descobrindo no caminho. Aí é onde entra, porque quando você está na faculdade, que você faz a monitoria de anatomia, você vai ver que termina inclinando muito para neurologia, porque assim, Oxe. é natural. Porque o resto é um saco. Porque o resto é um saco. Ó, a maioria das associações clínicas vão pra O neuro. Coutinho ainda tá lá, não? Tá lá, lá, Luiz tá lá. Coutinho, neurocirurgião. Talvez o meu maior mentor, assim, pra eu terminar me inclinando pra neurologia foi Coutinho. A gente gostava muito das aulas Eu dele. gostava. Ele era tem bom aula porque boa ele dava gás. Era aula de 4 horas e meia, 4 horas e 5 meia, horas de 5 aula horas. direto. Caramba. Ele pergunta, você quer aula, como é que ele chama? Quer aula normal ou... Ele tem Ou um que aula nomezinho. pra medicina, Assim, ele dá essa ele jogada. realmente amou aquilo. Pro pessoal ter uma estimativa, assim, as aulas são de 2 horas. Todas as aulas são de 2 horas. Aí as aulas deles, às vezes, chegavam a 5 horas, 4 horas e meia. Exato. por E aí vai. aí ele ainda disseca, faz... Não. Vai. Então, não. A gente é probleminha, médico é. da pandemia, tá ligado? Ah, tá. Então, a maior parte do primeiro período, a gente teve em EAD. Começou com a anatomia toda em EAD. Caramba. E hoje, a anatomia também tem um problema muito grande. Foi um dos motivos de eu ter virado muito. Não só na UPE, mas também em outras universidades, que é a questão da falta de corpos. de peças Entendi. cadavéricas que é para conseguir Entendi. fazer estudo. É uma coisa muito recorrente. Pronto, na minha época, assim, existia já esse problema, mas eu acho que, assim, com certeza era menor do que o de vocês, né? Então, a gente tinha acesso, assim, às peças e eles faziam, dos monitores, assim, ele faziam um grupo, ele selecionou, tipo, 8 alunos ali que mais gostavam dessa parte de neuro... Ele era neurocirurgião. É. Ele fez na Unifesp, estudou neurocirurgia, fez na Unifesp, voltou para cá e
era Inclusive, professor. ele se formou da UPE também, né? Foi. Também, Ele é médico também. pela UPE. Também. Mas assim, é um cara à frente, né, do tempo, assim, no sentido assim, do estudo e do ensino. No meio ele da estimula. aula, Giz, ele mete uns poemas, assim. Ele gostava que de colocar interpreta poemas, e associa com o tema. Ele Ele lançou que um fez. livro. É, Ele um lançou um dele livro. fez, Alguns outro deles, ele outros pegou. não pegou. Ele tem uns sempre tinha prêmios na parte de literatura de também. literatura, exatamente. Ele é... A publicação, assim, não tem nem o que falar. Então, É. talvez essa tua pergunta seja respondida aí. Quem entra na monitoria de anatomia termina se enveredando muito para essa parte de neurologia. E na UPE, especificamente, Coutinho, ele é uma... Tem grandes ele é nomes, uma boa- Coutinho, não sei se tava já era professor quando tu cursou, ou então tu já esbarrou em algum lugar com Antônio Marco. Antônio Também é Marcos, com neurocirurgião certeza. Sim, e sim. também Ele é é professor. Também. Também, Também foi um professor. é professor lá e também é neurocirurgião. Sim, sim. Então, vai muito dessa área. E eu acho que, assim, gostar da neurologia, fazer uma monitoria da anatomia, não significa... Depois que eu fiz a residência, eu percebo que é lógico que não tem a ver com a parte clínica da neurologia, mas a anatomia em si, de você estar estudando lá o cérebro, a medula, Saber tá a função dos ensinando giros, pegar e uma tal. ideia do plexo coróide É, cognitivo, eu aquilo é acho- muito bom, é estimulante. Para além da anatomia, uma coisa que é muito estimulante é a fisiologia, neurofisiologia também, que é Sem fascinante. Que a gente pega na mesma época. Sem É, dúvida, que é exatamente. fascinante. A gente estuda na mesma época. Então, Fascinante. isso estimula. Quem faz a monitoria termina enveredando para essa parte. As outras pessoas que estavam na monitoria contigo, tu sabe dizer se elas foram pra essa parte também? Aí sim, do grupo lá da monitoria, ele selecionou 8 pessoas para ficar fazendo um grupo de estudos de neurologia fora a faculdade. Então a gente ficava se reunindo Acontece fora a muito faculdade, esse tipo de coisa na acontece. faculdade. Caramba. fora a faculdade, e, tipo, a gente discutia temas. Ficava no período de tarde e noite discutindo. E assim, se eu pegar nome por nomes, eu posso dizer assim, nomes para vocês de pessoas que terminaram, todas elas terminaram fazendo alguma coisa de neurologia, Caramba. né? Uma é neurocirurgião, atualmente lá no HR. Outro é um cara que tipo... Tá falando foi desse grupo, né? Que tu Desse sabe. grupo, que terminava, eram os monitores. É que a fazendo. cirurgia pediátrica que tem lá no HR. Eu esqueci o nome dela agora. Não é pediátrica, não. Não Ela é. neuro- Neurocirurgia ela pediátrica. Renata, ela é neuroadulto. Wagner City, também está fazendo mais sucesso, Neuropost, não sei se vocês ouvem. Então, assim, todos terminaram se enveredando para essa área da neurologia em si. Então, foi uma coisa que foi natural. Da mesma forma que a medicina terminou sendo natural, na medicina em si, para neurologia, também foi natural. Em relação à escolha da residência, olhasse muito assim a ideia de foi a oportunidade que me apareceu de primeira. Não. Porque a sua história no sentido de não ter um médico na família, porque, convenhamos, se minha família fosse toda oftalmo, eu ia querer fazer oftalmo. Tá entendendo? Se Sim. minha família fosse toda de cirurgião plástico, alguma coisa, eu queria fazer cirurgia plástica. Acontece. Não é natural. Comum. Mas eu também sou assim feito tu. A gente não tem. Mas nem nesse eu, nem caso, tu. exato. Médico na E família. acaba que as portas ficam mais fechadas no sentido, assim, de oportunidade, mas ficam mais abertas no sentido de você poder ser Exato. mais livre para poder escolher. E aí, quando essas aquilo que você oportunidades quer, né? aparecem pra tu, que tu olha assim, poxa, ó, um grupo que eu posso entrar de neurocirurgia, neuroanatomia, no caso, isso ajudou a tu ir fechando mais e, não, vai ser isso aqui porque são as oportunidades que estão aparecendo também. Sim. Não, uma coisa que aconteceu comigo, pelo fato de fazer a monitoria de neuroanatomia e gostar muito de Coutinho ali, por um tempo eu quis fazer muita neurocirurgia, por um tempo. Então, as outras áreas em si, meio que era desinteressante para mim, uma coisa que eu não aconselho, assim, hoje ensinando... especializar você na se faculdade, especializar, né? Eu Não, sempre não só na falo. faculdade, como nos períodos iniciais, né? Porque às vezes, não, se você não, for não. com a mente fechada, você pode acabar perdendo a oportunidade de encontrar o que você realmente poderia gostar mais ali. Sim, se você não tem como saber, né? Não tem como. E Exato. todos os alunos assim que passam por mim, ou já passaram de alguma forma, eu falo isso para eles, tipo, deixa a mente aberta, porque assim, a hora de vocês pensarem e errar é aqui dentro. Então, você afunilar muito cedo assim não faz muito Tô sentido, entendendo. né? Isso mesmo. No meu caso, deu certo, né? Se você me perguntasse, faria o que novamente, né? Aquela pergunta clássica. Faria neurologia de novo, não tenho Isso mesmo. o que pensar. Ah, mas tu não queria neurocirurgia um período?
não só quis neurocirurgia, como eu cheguei a passar em neurocirurgia. Na Isso é uma coisa residência que também. pouca gente sabe. Na residência, eu fiquei com a vaga na mão, assim, de E não neurocirurgia. Só que quando eu me vi com a vaga na mão, era para ir para Minas Gerais. E aí eu ia ficar longe da minha mãe, longe da minha noiva, que já era na época, que ela é neurologista também. E eu digo, putz, uma coisa é você querer muito, outra coisa é você ter ela na mão, na prática, É e verdade, dizer assim, tá, agora vai, 6 anos longe de todo É. mundo, e aí? É. Então você para raciocinar e dizer, não é isso que eu quero. Então vale a pena você pensar antes. E até porque também tinha outras coisas, né? Hoje em dia, assim, eu paro para ver que a rotina da neurocirurgia é uma rotina que você Mais puxada, mais né? puxado. Isso. E assim, a qualidade de vida, tenho muitos amigos neurocirurgiões, mas a qualidade de vida é uma qualidade de vida que termina caindo um pouco, cada um no seu quadrado, assim. Então, eu terminei enveredando para a área da neurologia. Mas eu acho que vai muito. Eu não sei se eu consegui. Mas Você Conseguiu. conseguiu. Agora, uma coisa que eu acho que tem que ser uma das principais perguntas que a gente faz, né? Quando a gente vai ver em que área a gente vai querer entrar, é justamente isso que você está falando. É cirurgia ou é clínica? Pelo menos é como eu tento pensar um pouquinho do que eu quero, assim, sabe? Primeiro, antes de ficar, você vai, às vezes, às vezes você quer ser cirurgião geral. Vai então você chegar quer- lá, a gente ainda não chegou na residência. Ele Exato. passou no vestibular agora. Exato, mas, Ele gente, é um rapaz Tiago de tá 20 anos. focadíssimo em seguir Tá. os passos. Passou Tá, no vestibular tá, agora. Exatamente. Deixe Tá, de ser tá. doido. Tu comigo Tá. em cantina. Diga aí. Era tá comigo Rosaldo. no Rosaldo também. Era Rosaldo. É o café de Rosaldo. O segredo é o café de Rosaldo. Café é um café bonzinho danado, pô. Só um adendo. Isso é uma coisa que eu gosto muito da minha instituição por conta disso. É, De essa- poder encontrar alguém que É. já tá lá na frente, que trilhou O o mesmo caminho, caminho. sabe? Que tava lá, eu indo no médico pra uma consulta, o cara olhar, faz medicina, faz não, na UPE. Oxe, também Conhece estudei Rosaldo? lá, conhece tal pessoa, Não, conhece tal mas isso pessoa. é uma coisa muito incrível, interessante, é porque massa. Fernandinho também fez na UPE, né? Na mesma turma E que aí- Coutinho. É, Sabia ou- isso? ou é da mesma Sabia turma, não. ou é de turma descobri um bem... dia desses. Eu é da mesma turma bem parecidas. Mas assim, uma coisa que ele falava muito era de Rosaldo. Em uma das aulas eu ouvi ele falar. Da E aí- mãe de Rosaldo. Da mãe de Da mãe Rosaldo. de Rosaldo. E aí quando a gente chega lá, tinha Rosaldo, tinha muito daquilo que ele falou durante as aulas. É. Então você vê que permanece ali um pouquinho daquela cultura, um ele, pouquinho não daquela tinha, história. ele não tinha condição financeira pra Era a estar. mãe de Rosaldo que Era dava a mãe comida de a ele. Rosaldo que dava ajudava comida a ele. Exato. Inclusive, aí... Tem muita história envolvida Exato. naquele lugar. Eu- Inclusive, eu acho que a estrutura é a mesma, né? Naquela mesmo. época. E, mas Não é aí, eu, reforma, não. aí eu fui falar com o Rosaldo, eu acho que há uns 3 semanas atrás, a mãe dele veio a falecer, acho que há alguns meses. A mãe dele faleceu. Esse ano? Não sei se foi no começo desse ano ou foi no final do ano passado. A mãe dele faleceu. E aí eu fui lá prestar condolências, conversar com ele. E aí eu contei da história que eu já conhecia a mãe dele antes de conhecer ele, porque Fernandinho falava. E aí Era. ele se emocionou e tal. Então, assim, a gente vê que é uma cultura que vai se perpetuando, assim. Eu acho isso muito massa, a gente poder chegar aqui, sentar, conversar e ainda ter esse mesmo tipo de relação, esse mesmo tipo de história que vai passando. Então e tal. agora tu já sabe onde é que tu vai tomar teu cafezinho. Tomar meu café, o segredo é o café de Ainda, Rosaldo. eu já tô tomando há mais tempo do que tu, então eu já tô na tua frente. Sim, não, meu Eu já tô tomando há mais tempo do que Foram tu. quantas vagas lá? Então, tá falando da residência, né? Eram 3 vagas. Pronto, meu filho. Caramba, tá bom. na Você que tu- fica na do com Albert outro, Einstein. com outro. Aham. Mas assim, bem tu fácil, é uma pergunta que eu acho até bem interessante. Quando assim, tu se formou, aí tu disse que trabalhou um pouquinho, alguns anos, mas assim, tu já sabia que eu vou pra São Paulo, eu quero fazer residência em São Paulo ou não? Não. Tu também falou, não, eu quero Não ficar aqui sabia. em Recife, A quero ficar em Vera, casa se ele também. tá passando no vestibular agora. É, Eu tô com o roteiro pronto. Confia, ele vai responder isso. Ó a cara de Giz Eu tô aqui. emocionado, eu já tô me Deixa tremendo eu aqui, seguir ó. o roteiro, Eu tô deixa eu me seguir o tremendo. roteiro. Segue o roteiro, meu irmão. Confia. Vai dar bom aqui, a gente já sabe onde é que é pra tomar café. Mas tá pode vendo? voltar, pô. Pode sempre revisitar Pode o começo voltar, do né? roteiro. Sim. Então, Aí tem a 3 vagas. pergunta foi... Se tu já assim, sabia que queria ir pra São Paulo, então. Pronto. Não, e isso meio que linka com aquilo que eu falei, né? De ter deixado a vaga lá de neurocirurgia. Porque nesse ano que eu deixei, abandonei, né, a vaga, o pessoal, tipo, me ligando. E aí, vai vir ou não? Porque eles já estavam dividindo a escala lá. Caramba. E eu pensando, poxa, o que é que eu faço? Eu disse, aí conversei com a minha noiva na época e disse assim, eu não vou.
decidi, não vou, falei com a minha mãe, conversei e tudo, não vou porque decidi que não vou pagar esses 6 anos, já vinha de uma carga de 6 anos de médico, 4 anos estudando para medicina, 6 anos fazendo medicina e mais 2 anos trabalhando. Então, assim, eram 12 anos já, de uma carga que eu não queria mais pagar, 6 anos fazendo uma residência ultra puxada e tal, e por tudo aquilo que eu já falei. Então, eu conversei com as pessoas mais próximas e disse assim, não, vou estudar para fazer a residência aqui, né? Ou fazer aqui e vou fazer nos melhores lugares que tiver. Residência de neurologia clínica. E aí, nesse momento que eu decidi fazer neurologia, eu lembro, tipo, conversando com o Tassiano, disse, Tassiana, eu não vou fazer neurocirurgia, mas se for para fazer neurologia, eu quero fazer em algum dos melhores lugares que tiver. E aí, saí procurando. Tá, onde é que tem aqui residência? Tassiana, minha cunhada. Onde é que tem residência? Aí saí procurando em todos os lugares, assim, Vocês para fazer passaram prova juntos? de residência. Era a mesma turma? Era a mesma turma. A gente se conheceu no terceiro período. No terceiro período. Já que a gente namora, tá ligado? Não tem a mesma história. A minha namorada ainda tá tentando É. entrar em medicina. A de Veras é arquiteta, né? A minha velha tá cursando arquitetura. Pronto, mas é um pequeno detalhe. Agora, como é que tu conheceu ela no terceiro período, se vocês eram na mesma sala? Vocês Não, começou a namorar no terceiro, né? Tá, A entendi. gente A já Gila era não da se mesma turma. ligou, meu. Foi um detalhe. É. Então, assim, a gente era da mesma turma, mas começou a namorar no terceiro. E aí, quando terminamos a Passou no vestibular, ele faculdade... começou logo a viver. No terceiro período ele, opa! Exato. E quando terminou, aí ela disse, não, quero fazer a residência de imediato. Ela não queria Emendou trabalhar. direto. Emendou. Aí ela passou já na residência de neurologia aqui na restauração. E ela também sempre foi muito esforçada, né, Ismar? Muito. Mais diferente de mim, o que eu sempre falo para os outros, assim, é que diferente de mim, eu sou esforçado. Ela é inteligente mesmo, assim. É diferente. Gilmar, então o caminho é tu mesmo. Esse caminho não é inteligente não, velho. Eu sou na base do suor mesmo. É porque ela não teve oportunidade de estar em cursinho, não foi isso? Foi. Ela Ela era do interior, né, de Passira. Aí estudava no Conselho Limoeiro, chegou a passar enfermagem, começou a enfermagem e, assim, para não prolongar muito aqui também teve umas histórias que terminou conseguindo fazer medicina, assim, mas também foi bem difícil. Uhum. E aí, terminou, ela foi fazer a residência e eu fui trabalhar, né? E aí trabalhei aqueles 2 anos que eu falei para vocês. E nesse segundo ano que eu fui trabalhar foi que eu fiz a residência passei na residência de neurocirurgia, né? Agora sim, tu falou aí que tu não foi pra Minas por causa da distância, não sei o que lá. Mas São Paulo é distante também. Então, Pois assim, aí é o que chega, né, a questão. Não era só isso, né? Não era só isso. Existia essa questão da distância, mas uma residência de neurologia são 3 anos, né? De neurocirurgia eram 5 anos, né? Isso. São 5 anos, então... E tem em relação ao peso também da residência, né? Também. É uma coisa A mais de puxada. neurocirurgia era muito cirurgia é pesada. muito pesado. Você tem que estar sempre lá disposto, sempre tem que estar... Exato. É complicado. Eu sempre digo assim, você quer ser cirurgião, realmente é uma vocação, porque você tem que se dedicar muito mais, assim, principalmente em neurocirurgias, que, assim, tem neurocirurgias de 10 horas. Eu acho que a aí, Giza, ela não tá associando a ideia que uma residência, ela pega uma carga semanal só pelo MEC de 60 horas semanais. Então são 60 horas da sua semana dentro do hospital. É como se você trabalhasse naquela área, só que você é estudante, de uma certa isso, forma. Né? Exato. Você trabalha, no final de contas você está trabalhando. Você está trabalhando. Você é um neurocirurgião ali, fazendo as funções. Só mas tu não faz em formato cirurgia, de então? residente. Não, neurologista clínico, clínico. né? Neurologista clínico. E aí pronto, aí terminei, ela já estava fazendo aqui a residência, e aí quando eu abri mão de fazer, eu disse, não, eu vou fazer neurologia, mas eu quero fazer num lugar bom. Se é para fazer neurologia clínica, eu quero fazer num lugar bom. Foi aí que eu fui procurei onde estavam acontecendo as provas Deu e fez. bom, viu? Rapaz. Aí Deu bom. Missão Menino, cumprida. pô, bicho. E foi uma experiência, assim, muito boa, porque eles realmente têm, assim, o hospital, todo mundo conhece lá em São... E aí entra naquilo, né? Ah, mas não fosse para mim, porque fosse para São Paulo. Que aí já era diferente. Eu já, apesar de saber que tinha uma quantidade menor, né? 3 anos, Tassiana também já estaria terminando a residência dela, conseguiria ir para lá. E foi também, o que aconteceu. Ela
A gente ainda ficou 1 ano separado. Porque assim, Exato. terminei, passei lá, fiquei lá sozinho 1 ano enquanto ela estava terminando aqui. Mas já com esse pensamento, né? Não Ela vai pra lá. Exato. Terminando aqui, ela vai para lá. Ah, mas ela poderia ir para lá também, Gilmar, com 6 anos. É diferente, veja. Também não tinha tem casado ainda não, outras foi? coisas, não. Uma coisa é São Paulo. É, São Paulo, exato. oportunidades em São Paulo. Quando a gente fala de São Paulo, é o principal polo de medicina hoje. Totalmente. Né? Por isso que eu falo, assim, a gente conversa. Tu quer fazer medicina onde? Em Recife ou em São Paulo? Essa é a primeira pergunta que vem quando a gente conversa. Quer fazer na USP, quer fazer no Einstein, quer fazer Residência, na Unifesp. Unicamp, na Unifesp. Então, é outro centro, assim, de... E o raciocínio era esse, assim, em Minas ela não poderia ir para lá fazer alguma... Poderia, mas ia ser mais difícil, né? Ah, tu fala assim, ela chegar lá do nada, ela conseguiria algo rápido, né? Mais rápido do que se fosse... Não, é algo mais rápido. É que ela terminando a residência, ela poderia fazer uma especialização também, entendeu? Sim, entendi. Porque tem isso também. Você faz medicina, faz residência, aí já tem a carga para fazer uma subespecialização daquilo que você fez na neurologia. Porque só neurologia não basta. Então, Você você tem que que- o médico tem que estar estudando sempre. Sempre. Aí terminou tem mestrado, doutorado. Então sempre vai ter o que alguém cobrar vocês, entendeu? Mas, voltando um pouco, né, aquilo que a gente estava falando, calhou nesse sentido, de que ela indo para São Paulo comigo, a gente conseguiria juntar as duas coisas. Ela poderia fazer, as oportunidades para ela se subespecializar seriam muito maiores do que simplesmente ir para outro local. Então, calhou nisso. E aí, eu terminei conseguindo aquele objetivo de ficar lá no Einstein, né, que era um lugar que eu já tinha pensado, e ela fazer a sub dela também num lugar que ela quisesse. Casou- e aí casou as bem demais, oportunidades foram aparecendo. Né? Caramba, velho. Aí vocês ficaram quanto tempo lá, depois que ela chegou? Então, depois que ela chegou, aí eu fiz a residência em 1 ano, né? Fiquei sozinho, ela aqui e eu lá, e mais 2 anos da residência. Aí terminou a residência, eu digo, não, porque agora, na residência em Ela si... era R3 quando começou a R1. Começou, era R1. Isso, ela começou o R3, eu comecei o R1. E aí ela terminou, aí a gente casou, tipo, em maio, ela foi pra lá, e aí foi quando eu fazendo a minha residência, ela foi fazer as especializações dela. Ela, na parte de neurologia, ela é especialista em distúrbio do movimento e eletroneuromiografia, e eu enveredei mais para a área de epilepsia e eletroencefalografia. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Os papos em casa deve ser Alto nível. alto nível. Menina, aí, a O tua café vai da falar manhã. de curva na parede. Por isso- Mas, pô, Por isso que eu gravei eles escondidos, porque assim, eles dois conversando, eu... Oxi, meu irmão. café da manhã com caso clínico, pô. Eu- Dá até o nome de podcast. Café com cara. Café clínico, né? Não, vira até. Café neuroclínico. café- Tá aí, Aí, tá vendo? Quando eu criar, vou dar os créditos a vocês. Eu quero. Eu nem quero. Vamos lá, voltando agora para o que é importante. Que é Vera, as Veras não sabem filtrar, não. Não. O Tem problema que sempre sou eu, beber né, meu da amigo? fonte, meu Mas filho. olha, Beber da Vera não fonte, sabe olha. filtrar, foi É maravilhoso. complicado. Só a academia pra proporcionar essa oportunidade dessa, tá Eu ligado? escolhi a pessoa certa no primeiro episódio. Olha, vê. Calma, que veja. Passou na faculdade de medicina. Eu tava acostumado a fazer um simulado em Fernandinho e os meus amigos ficarem todo mundo assim, ó. Danou-se, meu filho. Acertou foi tudo. Tinha o gabarito, foi? No primeiro período Tá de se medicina... achando? Mas não era assim, não. Era. Você chega, pô, você tá perto de passar. Uhum. Então Você você sente, né? tem muito acerto. Então você vê os seus colegas, cara, sabe muito, acerta muito, parabéns, não sei o quê. Tem algum ranking, alguma coisa, você vê que você tá em cima. Quando chega na faculdade de medicina, você tem as aulas, você fica assim, ó. Eu me lembro até hoje. A gente sempre conversa, aquela primeira aula. Todo É mundo passou, impactante. chega no primeiro É dia. É traumático. Aí Essa palavra que eu queria. a primeira aula da gente, eu me lembro até hoje, uma aula de aminoácido. Ó, era Meu irmão, cara. aminoácidos. Eu já tava com Era a uma música de Fernandinho, meu velho. Aminoácido é um aminoácido carboxílico. Bota no meio, radical diferencia. Não, eu Acabou-se. pensava que era assim, até entrar na aula. Quando eu entro na aula, eu me lembro de pegar o WhatsApp e falar, meu irmão, vocês estão mal também. Aí quando eu vi que tava todo mundo mal, eu falei, não é só comigo. Tá Não é só ligado? comigo esse problema. Giza, teve a aula. Eu fiz, meu Deus do céu. Eu tô lascado.
Tá entendendo? As lágrimas chegaram assim, meu Deus, o que é que eu tô fazendo da minha vida? E os meus pais super empolgados, e aí, estudante de medicina? Fiz minha gente. Vocês não sabem nada. Não é? E tu passou no vestibular numa posição... Foi primeiro, não foi alguma coisa assim? Passei oitavo. Passei oitavo. Foi numa posição lá em cima também. Eu lembro que, tipo, tu tinha passado na posição, mas nada disso valeu de Nada. Oxi! Nada. Na realidade, eu acho que isso é uma coisa muito mais pra fora, porque dentro da faculdade a gente nunca nem se discutiu isso. Nem questão de sabe quem é. posição, A gente não sabe quem são os primeiros colocados. Não, Nada. tá todo mundo ali na mesma sala, Porque conversando. passar no vestibular é saber fazer a prova. Acredito no que o Fernandinho fala. É saber fazer a prova. Exato. Não é? Então, começou. E aí veio o primeiro problema. Porque eu tava acostumado a estudar tudo. E na faculdade não dá. É humanamente impossível. Não é questão de dedicação. É humanamente possível estudar tudo. Porque sempre tem algo pra se aprofundar dentro daquele conteúdo, né? Enquanto você quiser, tem pano pra manga. Como Não tu tem filtrava? De Então. parar assim, cara, isso aqui é. Essa pergunta é muito boa. Isso não. Como tu filtrava, pô? Pronto, eu acho que isso aí você vai criando uma maturidade de entender que exatamente, e você mesmo já deu a resposta. Não tem como você saber, não vai ter como você saber tudo. Então, enquanto você não entender isso, você vai sofrer bastante. Porque você vai ainda com aquele pensamento da faculdade, que você consegue estudar, fazer questões, e é isso, né? Chega no simulado e tira a O nota. pensamento do cursinho, né? Isso, Tá falando. do Do cursinho. Vai lá, faz o simulado, tira as maiores notas e, na realidade, na faculdade, na universidade, cursando lá, fazendo o curso de medicina, esse pensamento ele tem que cair totalmente por terra. E se você não entender isso agora, pode ter certeza que aí ao longo dos períodos eles vão conseguir fazer você entender. Porque não tem como. E assim é na vida. Assim, dentro do curso de medicina, na neurologia, na sua vida prática, você não tem como saber tudo. Então, você tem que filtrar exatamente aquilo que é necessário. O que é necessário na faculdade? Você tem que ir para a aula, prestar atenção àquilo que o professor está dando, e aí eu posso te dar até uma dica também como professor, assim. Aquilo que o professor leva para dentro da sala de aula e explica para você, ele é um guia. Então, ele está falando para você, olha, Ele vive isso, aquilo, Siga esse aqui, caminho, siga aquele. Isso se é aprofunde importante. nisso, não se aprofunde Exato. Então, o caminho não é você pegar o livro e querer saber todo o livro. Não. Porque você pega um Gaiton, eu já fui É, na secura, bronca. vou dominar o bicho aqui. Só mesmo. Aí, chega engraçado de ver, né? O pensamento do Olha calouro. o tamanho do bicho. Chega engraçado de ver o Não tem pensamento como, do calouro. não tem Mete o como, Gaiton assim na mesa, aí minha mãe, que Não é tem isso, como. filho? Eu disse, até o fim do período. Tá Não, eu aqui, me ó. lembro até hoje. Eu cheguei lá, fui na biblioteca, porque hoje eu gosto muito de pegar livro em PDF, né? Mas aí tinha um livro que não tinha o PDF. E eu tive que ir lá na biblioteca pegar o livro, um livro de bioquímica. E aí eu cheguei com o livro de bioquímica em casa, que eu coloquei em cima da mesa, um livro dessa grossura aqui. Pai olhou pra mim e falou, tu vai ler isso aí tudinho? Aí eu falei... Pai, eu falei, eu não, vi. eu falei, não, né, pai? Eu vou pegar o resumo. O resumo da É pra minha, você da ver que não 112. tem como. Não tem como. Um livro dessa grossura, ele olhou assim pra mim e falou, tu vai ler isso aí tudinho. Ele levou um susto. Ele deve ter ficado, olha o tamanho do livro que meu filho lê. Me Mas- dá saber que a gente só carrega, né? É, vai. A gente só Não carrega. vai ler, Não vai. o Lane Gelada de bioquímica. Não vai ler o Gaiton. Então vocês não vão conseguir, porque é uma coisa em cima da outra, né? Onde você acha que você vai conseguir, você não vai. Então, a dica é essa, simples e direta. Escute seu professor, entendeu? É lógico que tem professores e professores, mas assim, a maioria deles vai chegar ali para vocês tentando levar o que realmente é importante. E aquilo que ele está dizendo, é ele que vai fazer a sua prova, entendeu? Então, aquilo que ele está dizendo provavelmente é o que ele vai cobrar. E você diz assim, não... mas eu sou o aluno que eu não estudo para a prova, não. Eu quero estudar para a vida. Beleza. Se você não vai conseguir ler... Era isso que eu ia até falar. Desde antigamente também tinha essa pegada. Ou estuda pra prova, ou estuda pra vida. É difícil conciliar os dois. Como assim? Porque, assim, na prova... É como se fosse mais técnico. Não é aplicável. Uhum. Sabe? Uhum. É como se uma coisa fosse eu estudando pra fazer a prova de medicina pra conseguir minha nota e entrar. E outra...
eu, num ambiente, por exemplo, De estudar o que eu aprendendo o quero. manejo de um paciente com hipertensão. É tipo assim, Um diabetes, esse que tem muita bioquímica, que tem muita eu tô fisiologia. aqui na bioquímica estudando todas as etapas da cascata de coagulação e eu tô estudando aquilo porque eu preciso estudar pra prova. Mas às vezes nem necessariamente eu preciso saber daquilo em um momento Isso. clínico ali. Exato. Isso também... Tinha essa pegada também. Tem. Na realidade, tinha essa pegada nesse sentido. Porque, assim, quando você estuda, você quer estudar para utilizar lá na frente, né? Isso. Mas agora, nesses primeiros períodos que vocês estão passando, vocês estão criando as bases, né? E, assim, para criar essas bases e utilizar na prática, vocês vão voltar muitas vezes para isso que vocês estão vendo. E na hora que vocês precisarem lá na prática, o livro tá lá, entendeu? Vocês vão voltar, vão reviver aquilo que vocês no momento estão estudando para a prova, porque é importante estudar para a prova. Tem que ter pelo menos aquela basezinha pra que você consiga se lembrar de que um dia você estudou aquilo e você pode correr Tem que atrás. ter se nota pra precisar. passar. Exato. Não, isso aí, claro. Exato. Tem que ter nota pra passar. Mas assim, uma coisa também que eu queria saber, Gilmar, a gente tá falando de estudar, de conteúdo e tal. Assim, tu já passasse por várias dessas etapas nessa questão da relação interpessoal. Porque quando a gente tá no vestibular, a gente Se sempre... for construção de currículo, é mais na frente. Não, tenha calma. O senhor tá todo agoniadinho hoje. Mas assim, quando a gente fala de relação interpessoal,